E abrir no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, onde leremos os versículos 14 e 15. Amém? A palavra do Senhor diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Então, crendo nessa palavra do Senhor, crendo que o nosso Deus está nos vendo e nos ouvindo nesse momento, fechemos os nossos olhos e entreguemos o nosso coração diante do altar do Senhor. Senhor nosso Deus, veja aqui agora a Tua igreja, cada um em seus lares, Pai, em suas casas, seus apartamentos, às vezes em seus veículos, mas nesse momento, abrindo o coração para falar com o Senhor. Essa é a Tua igreja que ora, a Tua igreja que busca, a igreja que se humilha diante de Ti, porque sabemos que o Senhor é Deus eterno, o Deus que nos escuta, Deus que nos ouve, Deus que nos vê, o Deus que cuida de nós a cada dia. E nós estamos entrando agora, Pai, diante da Tua presença, para pedir que as Tuas mãos soberanas estejam sobre a vida de cada um dos irmãos que agora participam deste culto, mesmo online, Senhor, mas cada um participa e abre a sua casa para que o Teu Espírito possa reinar ali. Pedimos, grande Deus, pedimos, nosso Pai, esteja sobre a vida de cada um desses irmãos que agora participam desse culto. Guarda debaixo das Tuas asas, porque debaixo das Tuas asas nós estamos seguros. Louvamos o Teu nome, Pai. Pedimos, seja com cada um de nós. Abençoe a nossa nação. Abençoe os governantes dessa nação. Abençoe o Brasil. Abençoe, Pai, o nosso planeta. Onde tiver um cristão, onde estiver um salvo pelo Senhor, que o Senhor entre ali dando refrigério, dando paz, dando a certeza da salvação e da vida eterna, Senhor. Contamos com a Tua presença em nossas vidas. Aleluia. Amém. Que a igreja possa cantar agora esse hino que fala sobre a grande soberania do Senhor, o nosso Deus, o Deus que sara todas as feridas, o Deus que nos guia por caminhos maravilhosos, que nos guia a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Amém. Se converter
Essa é hora de adoração, amém? Vamos adorar ao nosso Senhor com as nossas vozes. Vamos entregar o nosso coração ao nosso Deus. Aleluia. Como estás para
toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vamos escolher Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Escolhamos o Senhor Deus, porque Ele é o maior tesouro, aleluia. Glória a Deus.
Pai, de nós, porque o seu amor é infinito. Tirou a nossa vida dos laços do passarinho e nos colocou em um lugar alto. Te louvamos pelo teu amor, Pai. Te louvamos pela morte de Cristo. Te louvamos pela coroa de espinhos que o Senhor suportou. Te louvamos pelo teu amor ousado, Pai. Teu amor impressionante, Senhor. Paz e graça, meus queridos irmãos da Igreja de Cristo em Águas Claras. Mais uma vez, prazer poder, ainda que virtualmente, me dirigir a vocês neste domingo, com o intuito de pensarmos, refletirmos acerca da Palavra de Deus. Então, eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do verso 15. Eu vou ler um texto do Evangelho de Lucas, mas farei também aqui a leitura de um texto do Evangelho de Mateus. A temática é a mesma, em ambos os textos, é sobre o discipulado. Ocorre que nesta primeira leitura eu lerei também uma parábola de Jesus que antecede propriamente o texto que trata sobre o discipulado. Mas eu acho importante a leitura desta parábola. Então eu quero convidá-los a lerem comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do verso 15 em diante. Depois leremos Mateus, capítulo 16, verso 24 e 27. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 14, verso 15 em diante. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, Jesus: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: Vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenha por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como andaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim
e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como lhe restaurarem o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o montouro. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora eu quero ler com os irmãos o Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 24 a 27. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. O verso de número 24, quero ler mais uma vez. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Amém. Vamos ter uma palavra de oração, meus queridos irmãos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi lida, palavra essa desafiadora e exortativa aqui diante de nós hoje. E nós te pedimos, ó Deus, que a tua palavra produza fé no nosso coração, que a tua palavra nos impele, ó Deus, a aceitar esse desafio de seguir o Senhor, de nos tornar discípulos do Senhor, que, ó Deus, possamos ouvir a tua palavra atentamente no dia de hoje e responder da maneira adequada com as nossas vidas, com os nossos atos, com as nossas ações, ó Pai. Pedimos a tua bênção, Espírito Santo, que o Senhor fale conosco, ilumine as nossas consciências, a fim de entendermos a tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, meus queridos irmãos, como antecipei, o tema que nós iremos tratar no dia de hoje é sobre o discipulado. Essa palavra discipulado, ela aparece, seguir Jesus, discipulado, aparece em torno de 80 vezes nos evangelhos e quase que não aparece, ela não aparece na verdade em nenhuma outra referência dos apóstolos em suas epístolas, nem no apóstolo Paulo, Pedro, João. Nós não encontramos esse termo aqui no Novo Testamento fora dos evangelhos. No Evangelho de Lucas propriamente, esta concepção de discipulado tem um significado muito especial. Isso porque o evangelista Lucas, ele aborda a pessoa de Jesus, bem como as suas obras, sob a ótica do homem perfeito, do homem compassivo, do homem misericordioso. Em outras palavras, o evangelista Lucas, ele trata sobre a humanidade de Jesus. Ele apresenta um Jesus solidário, humano, um Jesus dado à misericórdia, à compaixão, que é estendida a todos os homens, a todas as mulheres, a todos os povos. No Evangelho de Lucas não há espaço para qualquer tipo de segregação, de privilégio, de elitismos ou qualquer outro tipo, meus queridos irmãos, de distinção ou discriminação em termos do ser humano. No Evangelho de Lucas nós vemos Deus tratar, por exemplo, um cobrador de impostos
com a mesma dignidade que ele trata uma mulher impura. Ele trata um leproso com a mesma dignidade que ele trata um oficial. Ele trata as pessoas de maneira igualitária, estendendo a sua misericórdia, a sua graça a todos quantos se aproximam dele, cônscios, cientes de que são pecadores e de que precisam da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus sobre as suas vidas. Foi assim com Zaqueu, por exemplo, quando este recebe Jesus na sua casa. E Zaqueu era um publicano, um cobrador de impostos, uma classe muito discriminada, uma classe rejeitada pelos judeus e pela instituição religiosa da sua época, porque representava em si um traidor, alguém que advogava a causa de Roma. Mas Jesus se dispõe a ir à casa de Zaqueu, ele come com Zaqueu, se senta à mesa com Zaqueu, como era costume Jesus fazer, sentar à mesa com os pecadores, e ali, num salto de consciência, Zaqueu se vê pecador, e ele diz: hoje resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, e se eventualmente, porventura, eu defraudei algum desses, restituirei 4 vezes mais. E Jesus então reage àquela afirmação, aquela declaração de Zaqueu, dizendo: hoje houve salvação nessa casa. Ou seja, Jesus, aqui no Evangelho de Lucas, ele é apresentado como um humanista, como um homem cheio de compaixão, de misericórdia, como um homem perfeito, como um exemplo a ser seguido por nós. Então, quando pensamos na temática do discipulado, à luz do Evangelho de Lucas, precisamos ter em mente, meus queridos irmãos, que o se tornar discípulo de Jesus significa também ter as mesmas qualidades, as mesmas características, os mesmos atributos do caráter deste homem perfeito, deste homem compassivo, deste homem misericordioso, deste homem que não faz distinção entre povos, distinção étnicas ou distinções de qualquer outra natureza. Então é nesse espírito aqui que nós lemos o Evangelho de Lucas, nesse texto maravilhoso. Agora, quando nós pensamos, meus amados, sobre a questão do discipulado, o que nos vem à mente? O que é o discipulado? Ou seja, uma temática que tem lamentavelmente sido distorcida, deturpada no seu significado nesses últimos dias, banalizada por muitos, mas que é um tema tão caro às Escrituras Sagradas, aos Evangelhos. Nós precisamos recuperar, resgatar o verdadeiro significado do que é o discipulado. Aquilo que Jesus ensinou que era discipulado é o que de fato deve ser recebido como discipulado. Esse desafio de se tornar um discípulo de Jesus não pode ser apresentado à luz do que eu acho, do que eu penso, do que o ciclano pensa, do que o fulano pensa, mas como Jesus apresentou e definiu o que era esse discipulado. Portanto, estas palavras que nós lemos aqui hoje são palavras de Jesus acerca do discipulado, e eu quero convidar você a refletir comigo sobre o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado do que é ser um discípulo de Jesus. O termo discipulado designa justamente a maneira como Jesus se relacionava com seus discípulos e a maneira como os seus discípulos se relacionavam com Jesus. Numa perspectiva mais abrangente, discipulado, primeiro, ela recai sobre aqueles que creem em Jesus, sobre aqueles que creem na mensagem de Jesus. Mas não somente isso, discipulado também implica em obediência a esta palavra, em sujeição a esta palavra, em estar disposto a ouvir e a colocar em prática aquilo que Jesus ensina por meio das suas pregações, dos seus ensinos, meus amados. Então, neste sentido, nós precisamos olhar com bastante atenção para aquilo que a palavra de Deus nos fala sobre o discipulado. E aí vai uma crítica aqui numa perspectiva contrária ao que é o discipulado. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que não é o discipulado, ok? Então vamos lá, definindo o que não é o discipulado. Eu tenho visto aí em muitas igrejas, lamentavelmente, uma apresentação desta temática de maneira deturpada, distorcida. Primeiro, o discipulado não pode ser visto como uma proposta teórica.
muitas igrejas, partindo de métodos de crescimento de igreja, adotam determinados modus operandi, apostilas de ensino e dizem que isso é discipulado. Ou seja, você se reúne com um determinado grupo de pessoas na sua casa ou na igreja e ali ensina a palavra de Deus e apresenta alguns conceitos importantes da palavra de Deus. A isto muitos definem como sendo discipulado. O discipulado, ele transcende a concepção teórica, meus queridos irmãos. Ele passa, sim, pelo ensino, pela pregação, mas ele está para além disso tudo. O discipulado, na perspectiva de Jesus, não se restringe apenas a conceitos teóricos. O discipulado também não pode ser vendido, não pode ser propagado como uma proposta barata, sem custo nenhum. Infelizmente, muitas pessoas têm apresentado o discipulado numa perspectiva de uma graça barata. Ou seja, como Deus nos chamou pela sua graça e somos salvos pela graça mediante a fé, por intermédio do seu sacrifício redentor, remidor, então logo eu serei um discípulo light. A mim não compete fazer mais nada, realizar mais nada, já que Jesus já pagou todo o escrito de dívida que era contra mim, já garantiu a minha salvação, a vida eterna, logo seguirei a minha vida numa perspectiva tranquila. Isto que se denomina graça barata. Mas, meus queridos irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, especialmente esses textos que lemos aqui, o que se percebe é justamente o contrário, que o discipulado requer de nós um alto custo. Então aprenda a primeira lição: a salvação é de graça, mas o discipulado tem um alto custo. Ele é caro a cada um de nós. Ele não é um desafio barato que qualquer pessoa pode abraçar e cumprir esse desafio. Não, o discipulado, o seguir a Jesus, requer de nós um sacrifício alto. Nós vamos entrar aqui mais à frente sobre o que é esse sacrifício. Muito bem, meus queridos irmãos, uma outra concepção do que é o que não pode ser o discipulado. O discipulado não é uma proposta infantilizada, ok? Tem muitas pessoas que veem o discipulado nessa perspectiva, e eu vejo isso a partir de uma observação empírica que eu faço muitas vezes diante de algumas igrejas e pastores, que estabelece uma relação infantil com os seus membros. E o que significa isso? Algumas pessoas acham que ser discípulo de determinado fulano é deixar que esta pessoa dite tudo na vida do seu discípulo. É se permitir deixar ser conduzido por um discipulador que vai orientar, que vai estabelecer o que você pode e não pode fazer, e que vai interferir em todas as camadas da sua vida privada. Eu já, por exemplo, ouvi pessoas dizer o seguinte: para namorar fulano eu preciso a permissão do meu discipulador. Desde quando? Eu não acredito nisso absolutamente, né? Você precisa da bênção dos seus pais. Agora, onde é que está escrito que você precisa da bênção do pastor tal, do líder tal? Eu, quando conheci a Ravine, deixa eu dar um depoimento pessoal aqui, lá em Pires do Rio, do Goiás, ela fazia parte do Gospel Dance da igreja de Pires do Rio. E ali eu me engracei pro lado dela, ela se engraçou pro meu lado, e a gente começou ali a estabelecer uma relação mais próxima que redundou no namoro. Ocorre que a líder dela, do ministério lá do Gospel Dance, tomou conhecimento de que ela estava namorando comigo, e ela ficou extremamente chateada, sobressaltada, porque ela estava namorando comigo. E ela diz: você não pode namorar sem minha permissão. E olha que eu já tinha falado com os pais da Ravine, pedido a permissão, a bênção deles, estava tudo certo. Mas o nosso namoro era supostamente ilegítimo, porque não tinha a bênção, a permissão da líder dela do Gospel Dance. Então as pessoas conduzem o discipulado nessa perspectiva. Aí eu tive que dizer a ela: olha, você vai me desculpar, mas não estou querendo aqui desrespeitar você, mas você não tem nenhuma autoridade, nenhuma competência de autorizar ou desautorizar o meu namoro com a Ravine. Isso compete aos pais dela, e nós estamos abençoados pelos nossos pais, e basta isso, ok? Mas por que as pessoas veem o discipulado dessa maneira?
né? Por conta de uma visão infantilizada. E esse tipo de discipulado vai justamente infantilizar as pessoas, criar um vínculo de dependência. Quando na verdade, quando nós lemos a palavra de Deus aqui, o que Jesus espera daqueles que aceitam o desafio de serem seus discípulos é uma atitude de maturidade e não de infantilidade, de imaturidade, né? É uma atitude de humildade, evidentemente, é uma atitude de sujeição a Deus, a Jesus, mas é uma atitude, sobretudo, de maturidade, de consciência das perdas, dos ganhos. Não é isso que nós lemos aqui no Evangelho de Lucas? Se você vai construir uma casa, você não calcula primeiro se você tem recurso suficiente para levar a termo e terminar, concluir aquela casa, para que você não caia no ridículo, por exemplo, de lançar os fundamentos, começar a construção e não ter o dinheiro de concluir, e aí você estará sujeito ao julgamento de terceiro, dizendo: olha, aquele indivíduo lá começou e não concluiu. O que a palavra de Deus está querendo dizer aqui para nós, meus queridos irmãos? É justamente uma atitude de infantilidade, de imaturidade, de alguém que não consegue estabelecer as perdas, os ganhos, não consegue fazer uma autoanálise. Jesus chama gente adulta, gente madura, porque sem esta maturidade nós não temos como, meus queridos irmãos, ponderar sobre os ganhos, as perdas, os desafios, as dificuldades inerentes ao que é o discipulado. Então, discipulado não é coisa para infantilidade, ok? E isso é muito importante no relacionamento com a igreja, porque eu vejo algumas pessoas se chatearem às vezes com o pastor. O pastor não olha para mim, o pastor não me visita, né? E fica naquela relação melindrosa, de uma afetividade exacerbada com o pastor. A oração dele não é suficiente, tem que ser a oração do pastor. A oração do diácono não é suficiente, tem que ser a oração do pastor. Cria-se um vínculo, uma dependência doentia, quando na verdade o discipulado, à medida que ele cresce, à medida que ele progride, vai gerando emancipação. A pessoa passa a ter menos medo, passa a ter mais autoestima e passa a ter mais força de decisão nas suas atitudes, sem essa dependência. Eu não acredito nisso. Então, preste atenção, se você é minha ovelha, meu pastor, saiba que a metodologia que eu acredito que é a metodologia da palavra de Deus é estabelecer um discipulado para te emancipar de uma dependência infantil, tal como nós vemos aí em muitas igrejas. Não, você vai crescendo, você vai caminhando, é como um filho. Você vai educando um filho para o mundo, você não cria um filho para você, para dentro da sua casa, não é verdade? Quem tem filho sabe disso. Você vai criando um filho para encarar as dificuldades da vida. Foi assim que Jesus discipulou os seus discípulos. Olha, não pensem vocês que eu vim aqui protegê-los, guardá-los do mal, não. No mundo tereis aflições. Se o pai não poupou o filho, quanto mais vocês. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, que é sinônimo de morte, vem e segue-me. É um caminho árduo, é um caminho difícil, calcule bem, pense bem. O que eu estou fazendo aqui diante de vocês é desafiando vocês à maturidade de um caminho ardoroso, caro. Isso é ser discípulo, amém? Então vamos lá, pensar aqui sobre o termo discipulado, né? Em primeiro lugar, meus queridos irmãos, o discipulado ele é de natureza espontânea e voluntária. Ninguém impõe o discipulado. Você vai ser meu discípulo daqui para frente. Essa é uma crítica que eu faço também aos métodos de crescimento da igreja, como G12, né, que muitos naquela época queriam estabelecer: fulano vai ser seu discipulador e você vai ser discípulo dele. Onde? Quando? Quem definiu isso? Qual é a competência de você dizer quem vai ser ou não vai ser o meu discipulador? Isso não existe. Tem que ser de natureza espontânea. O próprio Cristo, que é a suma autoridade, o sumo discipulador, não obrigou ninguém a ser seu discípulo. O que ele fez foi estender um convite. E esse convite é maravilhoso porque ele não é um convite segregador. Ele é um convite estendido a todos. Aceita quem quer. Abraça quem quer. Mas não pode ser imposto. De forma alguma. Não é imposto por Jesus. Ora, se não é imposto por Jesus, de maneira alguma pode ser imposto por qualquer outra pessoa. Então, meus queridos irmãos, é um discipulado espontâneo. É isso que se diz em Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir,
Tem que querer. Se alguém quer vir após mim, tem que ter vontade, tem que ter decisão própria. Então, preste atenção, isso é muito sério. Às vezes eu vejo alguns pais equivocadamente, eu já vi isso, né? Praticamente induzir, obrigar os seus filhos a se batizarem. Papai e mamãe, não façam isso, tá? Deixe os seus filhos tomarem a decisão por eles mesmos. Não os obrigue a batizar. O meu pai, eu cresci num lar cristão, vocês sabem disso, meu pai é pastor há mais de 40 anos. Quando a gente era criança, tudo bem, levava, conduzia a gente na igreja, mas quando chegamos a uma determinada idade, uma certa maturidade, ele não obrigava mais a gente a ir à igreja, a gente a batizar, não, foi uma decisão individual minha. Um dia, num culto de quarta-feira, meu pai estava pregando, eu ouvi o evangelho, como já tinha ouvido em várias outras ocasiões, e ali ele fez um apelo, e aquele apelo tocou o meu coração, eu levantei a mão, fui à frente e aceitei Jesus como meu único salvador. Mas isso foi uma decisão minha, não foi uma imposição do meu pai. Então é importante a gente entender que o discipulado ele deve ser visto de maneira espontânea e voluntária, e não imperiosa, obrigatória. Ok? Segundo lugar, meus queridos irmãos, o discipulado é renúncia. O discipulado é renúncia. É isso que se diz aqui na palavra de Deus. Eu quero ler mais uma vez com vocês esse texto de Mateus, capítulo 24, 27, vamos ler também o texto de Lucas, mas diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. A si mesmo se negue, a si mesmo se negue. Discipulado é renúncia, ok? Nós temos que ter isto bastante claro na nossa mente, o que Jesus quer de nós. Isso é maravilhoso, porque preste atenção. Se por um lado eu não posso dar nada a Deus para comprar a minha salvação, porque ela é dada gratuitamente a nós, por outro lado, Deus requer de mim, de você, Jesus requer de mim, de você, renúncia, que a gente renuncie o mundo, renuncie a carne, renuncie os nossos próprios desejos mesquinhos, egoístas e individuais. Discipulado é renúncia. É olhar para Jesus, por exemplo, conforme descreve o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, capítulo 5, capítulo 2, versos 5 em diante: tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, sendo reconhecido como figura humana, e sendo conduzido até a morte de cruz. Então, o discipulado é isto. O discipulado é renúncia. Da mesma maneira que Jesus, sendo Deus, com toda a sua glória, com toda a sua majestade, abriu mão disso, se despiu disso, por amor a mim e a você, a minha resposta de amor, a sua resposta de amor a Jesus, é uma resposta igualmente de renúncia. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se os seus desejos carnais, negue o seu amor ao mundo, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo quanto que há no mundo, as concupiscências da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede de Deus, mas procede do mundo. É renúncia. É o que Jesus fez aqui no seu ministério lá, quando ficou 40 dias e 40 noites no deserto, em jejum, e foi ali tentado por Satanás. E Satanás, então, em uma das suas tentações, ele oferece a Jesus toda a glória, todo o poder, toda a fama, se Jesus se dispusesse a prostrar diante dele e o adorar. E Jesus disse: arreda de Satanás, ao Senhor teu Deus, somente ao Senhor teu Deus prestarás culto e adoração. É renunciar ao que o mundo tem para nos oferecer. Então o discipulado é isso, é você renunciar ao convite de um grupo de amigos que te convida para uma balada onde você sabe que só irá acontecer toda sorte de torpeza, de pecado. É você estabelecer junto com o seu namorado, com o seu noivo, um relacionamento puro. Isso é renúncia. É você resolver ir à igreja ao invés de ir para um programa de entretenimento como o cinema. Isso é renúncia. Tudo isso é renúncia. São atitudes de renúncia. Renunciando o mundo, renunciando ali o seu direito sobre a sua própria vida. Inclusive, a minha vida não me pertence mais. Ela pertence a Deus, ela pertence a Jesus, foi entregue a Ele. Então você renuncia o seu direito sobre a sua vida.
por amor a Jesus. Isso é renúncia. Discipulado é renúncia, é abrir mão, é abnegação. Essa disposição de abrir mão do que precisa ser aberto por amor a Jesus. Então, terceiro lugar, o discipulado também tem um preço. É isso que se diz aqui, o Mateus 24, 27, né? Ele diz lá, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, renuncie, tome a sua cruz e segue-me, ou siga-me. A cruz tem um preço, a cruz significa que morte, um caminho de morte, e o preço do discipulado é a sua própria vida. É a sua própria vida. Então note como é sério essa proposta que Jesus faz, esse convite ao discipulado, de segui-lo. Não é uma proposta barata. O que Jesus está pedindo de mim, de você, não é algo barato, né? Às vezes eu fico olhando algumas pessoas, por exemplo, ridicularizar a questão do dízimo, supostamente crentes, né? Oferta, dizendo o seguinte, isso é bobeira, a Bíblia não... E aí a razão, a motivação a gente sabe, não é nem de cunho teológico ou de qualquer outra natureza, às vezes é mesquinharia mesmo. Pessoas que estão tão apegadas ao seu próprio dinheiro, às suas posses, que em nome desse apego, dessa idolatria a mamon, dessa mesquinharia, invocam argumentos teológicos para combater o dízimo, quando na verdade o coração deles não está em Jesus, não está no reino, não estão nas coisas lá do alto, mas sim daqui de baixo, onde a traça e a ferrugem corrói. Então, eu fico lamentando às vezes, pessoas falando, mas dá o dízimo, para que dá o dízimo? Para que negócio é esse? É melhor ajudar os pobres. Vai ver se ajuda. Nenhum. Ajuda nada. Então, é gente que diz, não tenho tempo. Para não ficar só na questão do dinheiro, do dízimo, não tenho tempo. Gente que tem talento, que foram dotadas por Deus de talentos que poderiam ajudar a igreja na área da informática, na área do louvor, na área tantas outras coisas, mas inventam razões, escusas, conforme lemos aqui, desculpas esfarrapadas para não aceitar o convite do que é discipulado. Discipulado é serviço, é você se doar seu tempo, doar seus recursos, doar seus talentos. Isso é um preço que nós pagamos. Então, meus queridos irmãos, precisamos olhar para a questão do discipulado com um olhar muito mais cauteloso do que, lamentavelmente, algumas pessoas tendem a passar como sendo algo barato, algo simples. Não é. Ok? Discipulado também, além de ser renúncia, além de ter um alto preço, o discipulado tem um caminho certo. Olha só o que diz o texto aí. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é qualquer caminho. Não é você estabelecer metas particulares e atribuir essas metas à vontade de Deus, como se Deus estivesse ali endossando tudo quanto você decidiu ou resolveu estabelecer na sua vida, os rumos, os cursos, as caminhadas, as trilhas. Não, o caminho do discipulado é um caminho reto, é um caminho objetivo, é aquilo que o apóstolo Paulo diz na carta aos Filipenses, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ou seja, existe um padrão, não é qualquer discipulado. A gente não faz discipulados, a gente não discipula discípulos para nós mesmos, nós discipulamos discípulos para Jesus, porque nós também somos discípulos de Jesus. Nenhum pastor, nenhum líder está autorizado a formar discípulo a partir da sua própria concepção, do seu próprio caráter, dos seus próprios ideais. Se você faz isso, você não é discípulo de Jesus e muito menos está formando discípulos de Jesus. Você é discípulo seu mesmo. Mas a palavra de Deus, meus queridos irmãos, nos ensina a imitar Jesus, a seguir os passos de Jesus, a fazer o que Jesus fez, a olhar como Jesus olhou, a perdoar como Jesus perdoou, a amar como Jesus amou, a servir como Jesus serviu, a estender a mão a todos quantos
precisarem, independente de quem sejam, inimigos, amigos, publicanos, pecadores, mulheres, homens, judeus, gentios, samaritanos, galileus, todos quantos foram a Jesus, foram recebidos por Ele, foram amados por Ele e receberam o mesmo tratamento, receberam o mesmo desafio de seguir os seus passos, de imitá-lo. Então o meu desafio, o seu desafio é ser discípulos, é sermos discípulos de Jesus. Amém? É um caminho certo, não é um caminho torto, não é um caminho alternativo, não há atalhos, é seguir o caminho de Jesus, fazer o que o Salmo, o salmista faz, fazer a oração lá, o salmista Davi, oração Salmo 23, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me pelas águas tranquilas, descansa, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. As veredas, caminho reto da justiça, caminho de Jesus, caminho de santificação. Jesus, conforme o sermão sacerdotal de João capítulo 17, trilhou o caminho da santificação, não porque nele não houvesse santidade, mas para que, enquanto o homem fosse aperfeiçoado, a fim de nos mostrar o caminho. Enquanto o homem perfeito, tal como expressa o evangelista Lucas, ele trilhou o caminho para nos mostrar que caminho deveríamos seguir, é o caminho dele. Amém? Então é nesse sentido que nós precisamos entender o que é discipulado, a disposição de seguir então o caminho certo e estar pronto para renunciar à nossa própria vida. O verdadeiro discipulado conduz necessariamente à morte, para que, uma vez morto, possa renascer em nós a vida eterna. Uma semente não pode cumprir de maneira alguma o seu propósito de germinar se antes ela não morrer. Por isso que a palavra de Deus diz: semeia-se um corpo corruptível, colhe-se um corpo incorruptível. O próprio batismo, por imersão, nós batizamos aqui por imersão, baptizo, que é aqui um símbolo do que representa renascer em Cristo, é antes sepultado, se identificando com Ele na sua morte. Você é sepultado com Cristo e renasce, ressuscitando semelhantemente a Ele na sua ressurreição, vivendo uma novidade de vida. Aquele que está depois em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós somos chamados a esse desafio de nos matar, de nos mortificar. Aquilo que a palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 5, que a carne luta contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, diz Paulo lá na frente. Então é um processo de mortificação, de abnegação, de renúncia, de pagar preço. O discipulado tem um alto custo, meu querido irmão, e Jesus estende esse convite a você. Amém? Então o desafio para você aqui, para nós neste domingo, é olhar para este convite com um olhar adulto, com um olhar de maturidade, calcular o preço do que é ser discípulo de Jesus. Porque eu vou dizer uma coisa a você, e eu termino com estas palavras: é melhor não seguir a Jesus, é melhor não estar na igreja, do que segui-lo de qualquer maneira, estando na igreja. Porque o juízo que virá sobre aqueles que estando e não são, será muito maior daqueles que não estão e não são. Vou repetir: o juízo que virá para aqueles que estão dentro da igreja, do arraial do corpo de Cristo, mas não são verdadeiramente discípulos, será infinitamente maior do que aquele juízo que virá sobre os que não estão e não são discípulos de Jesus. Então, calcule bem, faça como esta parábola contada aqui por Jesus. Calcule se você está disposto mesmo a aceitar esse desafio. Jesus, o seu sermão, ali em João capítulo 6, depois de ter proferido aquele belíssimo sermão, um sermão categórico, um sermão intransigente, sobre a perspectiva religiosa da instituição farisaica da época, quando se apresenta como o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram do maná e morreram, mas o pão que eu lhes der, se vocês comerem desse pão, vocês não morrerão.
E eles pediram: Senhor, dai-nos desse pão. E Jesus responde a eles: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida. Quem não comer, não tem a vida. E aí eles concluíram, a grande multidão, ao ouvirem essas palavras de Jesus, e eles concluíram: duro são estas palavras. Não é fácil de digerir isso que o Senhor está pedindo de nós. E eles foram embora, restando tão somente os 12. Você acha que Jesus voltou atrás? Você acha que Jesus flexibilizou as suas palavras? Não, pelo contrário. Ele se voltou aos 12, só restaram os 12, e perguntaram a eles: não quereis vós também retirar-vos? Foi quando Pedro proferiu aquelas belíssimas palavras: Senhor, para quem iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? É fato, só existe um caminho de discipulado que nos conduz à vida eterna, Jesus. Fora dele não há outro caminho. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, e que prontamente, com seriedade, com maturidade, entendamos e aceitamos e sigamos o Senhor Jesus como nosso discipulador, sendo verdadeiramente e efetivamente discípulos de Jesus, tal como relata o evangelista Lucas no livro de Atos. Foram em Antioquia pela primeira vez chamados cristãos, e foram chamados cristãos porque se pareciam com Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, que nos chega aqui neste domingo de maneira desafiadora, provocadora, e nos alerta para a seriedade do que é o discipulado. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê a graça, a serenidade, a consciência, a maturidade de entender o que é o discipulado e as suas implicações. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos como discípulos autênticos, genuínos, discípulos de fato, que expressam o caráter, a vida, o amor, a compaixão, a abnegação do próprio Cristo. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus, e até domingo que vem.